nome de Jesus. Pastor Orlando Ferreira. Pastor Orlando Ferreira. Nós não viemos aqui para ouvir as suas palavras. Autoridade, vamos repetir. Pastor Orlando Ferreira. Pastor Orlando Ferreira. Nós não viemos aqui para ouvir as suas palavras. Nós viemos aqui para ouvir a voz do Senhor. Repitam comigo: voz de Deus e não de homem. Voz de Deus e não de homem. Voz de Deus e não de homem. Aplaudam ao Senhor. Senhor Deus de Israel, o teu filho orara pela minha vida e eu recebo a oração e sei, meu Deus, que rompeu a atmosfera, meu Pai. E eu sei que o teu Espírito Santo, ele levou, Senhor, as orações do teu filho ao trono da tua graça, da tua glória. Mas eu te peço nesta noite, tende misericórdia de mim. Usa-me, Senhor, nessa noite. Faz a tua vontade e não o meu querer. Para muitos, Senhor, a tribuna tem tornado-se uma palestra. E para outros, Senhor, a tribuna representa a tua santidade. Para outros, ó Deus, a tribuna representa um palco aonde, Senhor, ele tem que ser visto pelos homens. Mas aqui nesta igreja, eu percebi que a tua presença, ela está, Senhor, representada com o teu poder, com a tua misericórdia, com a tua graça. Meu Deus, recebe o nosso louvor nessa noite e faz conforme a tua vontade. Queridos irmãos, estamos aqui hoje para ouvir a palavra do Senhor. Nada mais é do que ouvir a palavra do Senhor. Nós estamos aqui com os nossos ouvidos inclinados para ouvir a voz do Senhor. Ouvir, a vossa alma viverá. E nós sabemos que escrito está: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. E nós sabemos, amados, que para muitos a palavra de Deus nada mais é do que pessoas que adoram a um Deus que não conhece e pessoas que adoram a um Deus que nunca viu. E essa palavra nessa noite, ela não vai ficar só por aqui. Ela vai entrar em lares nesta noite. Ela vai tocar em quem está no sofá. Ela vai tocar em quem está na frente da TV. Porque Deus vai nos falar nessa noite. Queridos irmãos, a Bíblia relata a história de um povo que vivia em cativeiro em todo o tempo. Em todo o cativeiro da sua vida, existiam pessoas que rogavam a Deus, Criador do céu e de todo o universo, para que viesse um socorro a vossas vidas. E Deus estava sentado no seu trono de glória. E eu creio que Ele olhava para a terra. E em meio às adversidades de um povo, Ele abriu o seu coração e olhava cada dia para a terra. E Ele viu um povo que foi tirado de um povo e viu o seu sofrimento, a opressão. E via cada dia como se aumentava a escravidão daquele povo. E Deus, Ele ali vai e levanta um homem chamado Moisés. Moisés adentra dentro daquele
direção à terra prometida. Sinais, prodígios e maravilhas aconteciam na caminhada desse povo. Mas no meio do povo existiam adoradores, e no meio do povo existia murmuradores, que murmuravam a Deus e blasfemavam da sua própria vontade. E Deus continuava olhando para esse povo, e Deus mandava que Moisés os guiasse. Muitos milagres aconteceram. O mar se abriu, o povo passou a pés enxutos e fizeram a travessia. Eles louvaram, engrandeciam a Deus e continuavam a caminhada. E na caminhada as pessoas buscavam os seus desejos, as suas vontades, e não procuravam entender ao líder que estava instruindo ao povo de Deus. E o povo que estava ali a não receber a instrução era o povo chamado e separado. Mas mesmo assim murmuravam do Criador do céu e de todo o universo. Mas o líder continuava a andar, continuava a guiar um povo, porque ele estava a obedecer à vontade do Deus de Israel. E chega um momento que ele, por algum despautério, ele perde ali a oportunidade de entrar na terra prometida. E chega um momento em que Deus olha para a terra e separa outro líder. E o nome desse líder seria Josué. E ao lado de Josué tinha outro homem valoroso chamado Caleb. E o povo continuava a caminhar, porque todo homem que ama o seu líder, quando ele vê o líder perecendo, ele perece com ele, ele chora com ele, ele geme com ele. E o desejo dele não era ficar no lugar do seu líder. O desejo dele era estar caminhando e obedecendo, e crendo e tendo fé ao lado do seu líder. Porque ele sabia que Deus tinha separado Moisés. E a cada dia ele aprendia. E Deus separa Josué. Josué começa a caminhada e lidera aquele povo. Faz a travessia do Jordão. O milagre aconteceu. As pessoas adoravam a Deus. Mas com Josué não foi diferente. Eu creio que chegou um momento da vida de Josué que ele se encontrou desesperado. Olhava para o céu talvez e dizia: Deus, o que está acontecendo? Para que o Senhor me separou? Para que o Senhor levou o meu Senhor, o meu líder Moisés? E eu creio que Deus estava contemplando as aflições de Josué. E Josué estava talvez desanimado, cabisbaixo. Talvez ele se encontrava em uma circunstância desastrosa e talvez não confiava, talvez que o próprio Deus, ele estivesse com ele. Que Deus está no céu, creio eu, assentado no seu trono de glória, dedilhando os seus dedos no seu trono, olhando para Josué, olhando para os anjos, olhando para todos que estavam à sua volta. E creio que Deus falava e dizia: ele nem sequer sabe o que eu vou fazer através da vida dele. Se ele soubesse o que eu vou fazer, ele não estaria desta forma. Mas eu
preciso falar com ele. Eu preciso dar uma injeção de ânimo na vida dele. Porque chega um momento na vida do crente que ele passa por tanta dificuldade. Ele olha para a direita, ele vê a fome. Ele olha para a esquerda, ele vê o desespero das suas crianças, da sua família. Ele vê a sua busca e reconhece que tem buscado a Deus. E de repente a língua começa a coçar. E alguém começa a caluniar e destruir a sua vida. E ele começa a andar e dizer: Deus, não dá mais. Eu tenho que parar porque aqui não dá, Senhor. Olha o meu coração, Deus. Olha, Deus, como eu estou. Porque, Senhor, o Senhor levou Moisés. Aleluia! Glória a Deus, Jesus. Aleluia! E Deus está no trono, assentado no seu trono de glória, e dedilhando no seu trono, aguardando o momento de levantar o teu servo Josué. E ele diz para ele: não te ordenei isso, esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que tu andares, Josué. E Josué começa a entender o recado de Deus. Talvez você se pergunte e diga: a Deus, aonde esse servo do Senhor quer chegar? Aonde ele está querendo introduzir? O que ele está querendo falar é culto de cair as muralhas de Jericó. E aonde este homem quer chegar? Aguarda que tu verás. E Josué continua a caminhada. E quando ele está andando em direção àquilo que lhe foi ordenado, ele ali, após atravessar o Jordão, ele encontra a primeira cidade inimiga. E ele vê aquela cidade com muros fortes, talvez com ferrolhos de ferro e portões fortes. E ele olha para aquela cidade e ele vê que não teria condição alguma de vencer aquela batalha. E Deus olha para Josué e fala com ele: eu te darei essa cidade nas tuas mãos, Josué. Essa cidade, os homens valorosos, eu te darei essa cidade. Josué talvez parou, olhou para as campinas acima e viu aquela cidade. E veio uma ordem caindo do céu para Josué e diz para ele: Josué, separa. Pega, Josué, os pastores, os sacerdotes, Josué. Coloque esses homens, Josué. Pega, Josué, os instrumentos de canto, porque aqui é ordenado rodear, Josué, aquela cidade, Josué, uma vez por dia, Josué. Durante 6 dias tu rodearás aquela cidade. E ao 7º dia, Josué, tu darás 7 voltas à cidade. Talvez as pessoas olhem nos seus olhos naturais e acredite que a cidade de Jericó, aquela fortaleza inimiga, o povo de Deus estava aproximadamente 1 metro, 2 metros, 3 metros ou 5 daquela cidade.
Mas ele não estava a 2, nem a 3, nem a 5 metros. Porque ele tinha que manter uma distância. Porque nós sabemos, como qualquer exército, ele vai invadir a terra inimiga. Ele tem que ficar de prontidão. Ele tem que ficar de longe, observando e se preparando para ali enfrentar a grande batalha. E o povo de Deus não podia encostar nas muralhas, porque talvez eles poderiam ser feridos com lança, talvez eles poderiam ser feridos com água quente, com flechas. Olhe para o seu irmão e diga: nem sempre você tem que batalhar frente a frente com o teu inimigo. Porque se você estiver frente a frente com aquele que quer te ferir, ele não vai medir esforço para tragar a sua vida, a sua alma. Mas é necessário você perguntar ao teu Deus e perguntar a Ele como agir. Ou talvez você olhar para Ele, ver a força que está representada aos olhos humanos, para que Deus lhe traga a revelação divina, para que você possa entender como Deus quer fazer você vencer a tua batalha. A queda das muralhas não está representada em um conto de carochinha. A queda das muralhas de Jericó, ela tem um grande significado na história. E nós precisamos entender e precisamos aprender a nos preparar para vencer a batalha com o inimigo. Estamos vivendo em Pentecoste, estamos vivendo em meio à adoração, estamos vivendo em meio a um povo de Deus se alastrando nos 4 cantos da terra. Estamos vivendo no século onde a palavra de Deus ela está sendo pregada na velocidade da luz, no rádio, na internet, na TV.